Louvado seja, Senhor, o teu nome, para todos sempre. Abram comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, Colossenses 1, 13. E ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se tem algo que nos traz alegria ao coração, enquanto pastores, é quando, pela nossa atuação pastoral, podemos levar as pessoas à reconciliação umas com as outras. Nós vivemos dias, infelizmente, em que, movidos pelo individualismo, pelo exagero de sentimentos que nos levam cada vez mais a viver vidas separadas uns dos outros, em que não nos preocupamos uns com os outros, vidas em que deixamos de dar valor às pessoas que estão ao nosso lado, e por conta deste individualismo, quantas são as vezes em que nos separamos, em que nos divorciamos, em que cortamos relações, sejam nos casamentos, marido e mulher, seja na relação entre pais e filhos, seja na relação entre irmãos, seja na relação entre amigos. Cada vez mais buscamos viver uma vida e acreditamos que, sim, não precisamos de ninguém ao nosso lado. Posso viver por mim mesmo, posso levar a minha vida conforme as minhas próprias concepções, conforme a minha própria perspectiva de vida. E ainda que a internet facilite muito as relações, a internet também tem sido instrumento para a individualização e a separação entre as pessoas. Eu fico extremamente em alerta quando percebo meus filhos sentados juntos na sala, mas sem falarem-se uns com os outros, tomados pelo celular na mão, e às vezes
ali, um ao lado do outro, percebo que estão conversando através do celular, WhatsApp, Facebook e todas essas redes sociais que nós temos hoje, que são importantes, muito importantes, se bem usadas, mas que sim, têm levado as pessoas a viverem afastadas uma das outras. Mas quando pela atuação pastoral, seja minha como pastor, ou da ação pastoral de toda a igreja, lideranças e ministérios, eu percebo que nós conseguimos levar uma pessoa ao encontro da outra, isso me traz grande satisfação. Quando percebo que a nossa igreja promove a unidade, quando percebo que a nossa igreja promove a comunhão, quando percebo que a nossa igreja importa-se com as pessoas que estão ao nosso lado, e quando percebo homens e mulheres e jovens dispostos a viverem ao lado de outras pessoas, se necessário for, reconciliando-se com elas por causa de problemas havidos no passado. Me alegra como pastor poder ver um casal reconciliar-se. Alegra-me como pastor ver pais e filhos que não se falavam ou que estavam distantes se reaproximarem. Alegra-me ver irmãos que também por muito tempo, às vezes ouço relatos, pastor, já não falo com meu irmão há mais de 5 anos. Mas quando percebo que pela ação da igreja e do Espírito Santo há reconciliação entre estas pessoas, isso me deixa muito feliz. Quando amigos e irmãos da igreja reconciliam-se, têm a humildade de procurar o outro e pedir perdão. Quando, comovido por um Espírito bom de Deus, nós perdoamos a quem falhou conosco, eu percebo que quando há reconciliação na Igreja de Cristo, quando há reconciliação na Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, entre seus membros, amigos e irmãos, eu percebo que nós estamos mais próximos de Deus. Percebo que estamos mais próximos de viver aquilo que Deus pede a cada um de nós, de sermos compreensivos, amorosos, de estendermos as mãos, até mesmo àqueles que nos ferem, que nos machucam, sejam com palavras ou com atitudes. A reconciliação e o perdão é de fundamental importância para que haja paz e para que haja comunhão nas igrejas, para que haja paz e comunhão na nossa igreja. Sim, reconciliação é o tema desta mensagem. E eu chamo a atenção de vocês para os dilemas da vida que nos leva à individualização e à separação das pessoas, dos irmãos, marido, mulher, filhos, para dizer a mim e a você de uma verdade da qual nenhum de nós pode fugir, de que por conta dos nossos pecados e das nossas falhas, nós fomos separados de Deus. Deus não suporta e não tolera que filhos seus vivam vidas de pecado. A vontade de Deus para os seus filhos é para que sejamos santos e irrepreensíveis, conforme Paulo trabalha nesta carta aos Colossenses. Mas da mesma forma como ele escreve aos Romanos, ele traz uma verdade da qual nenhum de nós pode fugir, que é a verdade de que somos pecadores, e por sermos pecadores carecemos
do amor e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Fomos separados de Deus por conta dos nossos pecados, representados pelo primeiro homem e pela primeira mulher, representados por Adão e Eva. O pecado toma conta da vida do ser humano e continua sendo a razão ainda pela qual homens e mulheres, jovens, adolescentes, estão tão distantes de Deus. Porque um dia, pelas nossas escolhas que nós mesmos fazemos para as nossas vidas, escolhemos caminhar distante de Deus. Escolhemos caminhar à margem de Deus, movidos por esse mesmo sentimento que nos afasta do próximo, que nos afasta dos amigos, que nos afasta dos parentes e familiares, que afasta marido e esposa. Este mesmo sentimento tem movido o ser humano cada vez mais para distanciar-se de Deus. E este distanciamento natural, do qual eu e você somos reféns, é algo que acontece, é algo que marca, é algo que traz prejuízo, é algo que traz sofrimento ao coração humano. Pela manhã conversava com os jovens e dizia que jamais ser humano algum será feliz se não encontrar-se com o Deus e encontrar-se e saber qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Contudo, este Deus que reprova o pecado, este mesmo Deus que não aceita a mácula no meio do seu povo, este mesmo Deus que nos exige uma vida irrepreensível e santa, sabendo que por nós mesmos nós não somos capazes de tomar as escolhas certas, não somos capazes de tomar o caminho correto. Para que isso pudesse acontecer, para que eu e você pudéssemos ter uma nova chance na vida, é que aprove a Deus enviar o seu Filho ao mundo, para que eu e você pudéssemos, através da sua vida, da sua morte e ressurreição, sermos reconciliados e mais uma vez podermos viver plenamente. Sim, a reconciliação é o tema desta mensagem. Tenho dado o verdadeiro valor e reconhecimento ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que padeceu em meu lugar, como acabamos de cantar. Tem a cruz valor para mim? Porque a vontade do Pai é que eu e você, ao reconhecermos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, possamos mais uma vez ter o nosso relacionamento que um dia foi quebrado por conta dos nossos pecados, ver este relacionamento ser reconstituído, ver este relacionamento ser reconstruído, ver este relacionamento ser reconciliado com o Pai. A cruz, ela tem a capacidade de reconciliar a mim e a você com Deus. Não há caminho para o ser humano encontrar-se com Deus, se não for através de Cristo Jesus. É por isso que Paulo escreve à igreja de Colossos. É por isso que Paulo escreve àquela igreja. Diga-se de passagem, ele escreve durante as suas prisões, não se sabe ao certo se ele escreve de Éfeso, se ele escreve da Cesareia. O mais provável, diz a tradição, é que ele tenha escrito esta carta enquanto estava preso em Roma.
E ele escreve para uma igreja que ele não havia visitado. Nas suas 3 grandes viagens missionárias, Paulo nunca passou pela igreja de Colossos. Passou pela Tessalônica, que é uma região vizinha, passou pela cidade de Herápolis, que é uma cidade vizinha, mas em Colossos ele nunca foi. Mas ele se sente responsável para escrever a esta igreja, porque quem discipulou, quem plantou aquela igreja, quem habilitou cada membro daquela igreja para encontrar-se com Cristo Jesus, foi Epáfras, um de seus discípulos. Portanto, se Paulo não era o pai daquela igreja, ele se sentia o avô daquela igreja, por ter sido aquela igreja plantada por um filho seu. E ao perceber os riscos que aquela igreja corria, por conta de falsas doutrinas que chegavam, pela proximidade de falsos profetas, que traziam doutrinas que maculavam o relacionamento do povo de Deus com o seu Deus, é que Paulo escreve essa carta. Tais doutrinas colocavam em questão a divindade de Cristo Jesus. Tais doutrinas colocavam em questão a ressurreição de Jesus, a capacidade expiatória e de reconciliação que a obra da cruz possuía. Tais doutrinas, somando-se a uma série de filosofias orientais, também que influenciava a igreja naquela época, traz a preocupação a Paulo de escrever aquela igreja, para que ela pudesse continuar assim como ele termina no versículo 23 que nós vemos: se é que vocês permanecem nessa fé, alicerçados e firmes, é por isso que vos escrevo. Ora, os mesmos problemas que passavam os irmãos daquela cidade e igreja são os problemas que nós vivemos no século 21, quando somos bombardeados por uma série de filosofias, por uma série de ideologias, por uma série de teologias que tentam nos afastar de Deus. Se estas palavras foram importantes para a igreja de Colossos, continuam sendo importantes para a igreja do século 21, continua sendo importante para nós aqui em Macaubal. Porque não há crente, não há salvação e não há igreja se nós não passarmos pela cruz de Cristo. O significado da cruz de Cristo para Paulo tinha muita relevância. O sacrifício, o sofrimento, a entrega, a forma como Jesus entrega-se em nosso lugar, de maneira expiatória, substituindo-nos numa morte que nós deveríamos ter morrido. Ele leva sobre si, como nos diz os profetas, as nossas dores, as nossas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu em nosso lugar. E a igreja de Jesus Cristo jamais pode esquecer-se do significado e da importância que a cruz tem. Paulo trabalha no capítulo 3, na carta aos Romanos, a necessidade que há de que eu e você também passemos pela cruz. Jesus Cristo, quando chama os seus discípulos a caminharem com Ele, Ele diz: tome cada um a sua cruz e siga-me.
A cruz é o símbolo da abnegação. A cruz é o símbolo da sujeição. A cruz é o símbolo que nos aproxima de Cristo Jesus, e ao nos aproximar de Cristo Jesus, nos aproxima de Deus, pelo significado que ela traz. O sangue de Cristo derramado ali na cruz é o sangue que propicia a expiação dos nossos pecados e faz com que eu e você possamos, por adoção, clamar: Abba, Pai. Para isso é necessário que todos nós passemos pela cruz. Paulo diz que devemos morrer com Cristo na cruz, para que, mortificados pela carne, possamos ressuscitar novamente com Cristo, para experimentar uma nova vida, para experimentar uma novidade de vida. Não há possibilidade de vida boa e nova vida para aqueles que não experimentarem, através da cruz, a transformação que Deus espera que nós experimentemos e vivamos. A cruz é quem nos dá verdadeiramente a possibilidade de sermos novos. É a cruz de Cristo que faz com que nós possamos deixar para trás o que era velho e nos tornarmos novos. É a cruz de Cristo que permite que eu e você, ao assumirmos essa nova identidade que nos aproxima de Jesus, possamos morrer para tudo que era velho e nascermos para uma vida nova ao lado de Deus. Como nos diz o apóstolo Paulo, nós fomos libertos do império das trevas e fomos imediatamente transportados para o reino do Filho e do amor. Mas para que possamos experimentar os benefícios e para que possamos experimentar a graça que emana do novo reino, é preciso que sejamos uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. É preciso que deixemos que o sangue vertido na cruz nos lave, tornando-nos mais alvo que a neve. É preciso que permitamos que o sangue atravesse pelas nossas vidas e faça efetivamente que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. A cruz é o caminho que nos leva a Deus. Estima-se que mais de 70 mil pessoas morreram na cruz no primeiro século. Era comum crucificar as pessoas. Lembremos-nos de que quando Jesus morre, 2 ladrões estavam ao seu lado. Era comum a morte da cruz. Mas o caminho para Deus passa pela cruz. Passa pela cruz de Cristo. Passa por aquele madeiro levantado, sob o qual o Cordeiro derramou o seu sangue. O caminho para Deus passa pela cruz, para que possamos, lavados, tornarmos-nos novas pessoas e uma nova criatura. A minha oração é para que nenhum crente da nossa igreja, nenhum membro da nossa igreja, mantenha uma vida distante de Deus. A minha oração por cada um de vocês, jovens, adultos, crianças, é para que o sangue de Cristo tenha poder na vida de vocês. Que vocês se sujeitem à cruz de Cristo, que vocês se sujeitem a Deus,
para que sejamos todos moldados conforme a vontade de Deus, para que possamos nos encontrar com a vontade dEle para as nossas vidas. E ao nos encontrarmos com a vontade dEle para as nossas vidas, possamos ser pessoas felizes e capazes de experimentar essa novidade de vida, capazes de experimentar esse reino de amor que Deus tem preparado para os seus, para todos aqueles que aceitam passar pela cruz de Cristo. Que Deus permita isso a mim e a cada um de vocês, nesta noite, ao longo desta semana, que a cada dia nós possamos, como diz o próprio apóstolo Paulo, irmos morrendo para nós mesmos, para que cada vez mais Cristo domine o nosso ser, para que cada vez mais Cristo seja quem controla a nossa mente e o nosso coração, para que cada vez mais, à luz deste entendimento da obra da cruz, movidos pelo Espírito de Deus, possamos nos reconciliar com o Pai através da cruz. Sim, a mensagem desta noite fala de reconciliação. Não saia daqui sem pedir perdão a Deus, não saia daqui sem pedir: Senhor, me aproxima de Ti pela cruz do Teu Filho. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pelo culto que a Ti nós rendemos. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é viva, santa e eficaz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, nos enchendo, Pai, de ânimo e de alegria, para continuarmos louvando e engrandecendo o Teu nome. A minha oração agora pelo Teu povo, ó Pai, é para que cada dia e a cada dia possamos nos reconciliar contigo através da cruz de Jesus. Nos aproxima, Pai, da cruz, para que possamos estar próximos de Ti. Que esta seja uma semana onde o Senhor se faça presente nas nossas vidas. Esta é a minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja agora sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Não sai sem dar um abraço bem gostoso em quem está do seu lado.